Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Denilda Nunes Lima, que é de Goiânia, Goiás, cujo nome é Servir como Servos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, já disse, foi a irmã Denilda, então o que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. E, inclusive, eu peço que vocês compartilhem este nosso devocional com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas também com essa mensagem, que é, com certeza, uma mensagem que vem da parte de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos, através do texto bíblico de hoje, compreender a importância de servirmos como realmente o Senhor gostaria que nós servíssemos, da melhor forma, nos dedicando integralmente àquilo que fazemos. São essas coisas que nós pedimos, não porque a gente mereça, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então nós vamos ler hoje Colossenses 2, de 22 a 23. É um texto bem bacana, porque apesar de ser uma carta onde Paulo está orientando lá os cristãos, especialmente os servos, os escravos daquela época, como que eles devem viver a fé deles no contexto do trabalho e nas relações de autoridade, embora seja escrito especificamente para aquela época, o cenário histórico é diferente, mas o princípio bíblico, aquilo que nós temos que aprender não tem tempo, é atemporal. Inclusive você pode tirar lá da escravidão e colocar aqui para como a gente tem que se comportar na CLT, como a gente tem que se comportar num trabalho informal, como a gente tem que se comportar num trabalho autônomo, seja fazendo o que for, trabalhando com Uber, trabalhando com alguém, trabalhando para alguém. O importante é que nós saibamos que nós estamos falando aqui de uma relação de trabalho. Então, lógico, naquela época o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, está falando com os escravos, mas isso se aplica a nós, assim, perfeitamente. Então, o que a gente vai aprender nesse pequeno texto que nós vamos ler? Primeira coisa, que nós temos que ter obediência sincera. A gente tem que obedecer aos nossos patrões, obedecer em tudo, não apenas para agradar, quando eles estão de olho na gente, mas a gente tem que trabalhar com sinceridade de coração e com reverência ao Senhor. Outra coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos que trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para Deus. Então o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, qualquer coisa que vocês forem fazer, lembra disso. Trabalha como se você estivesse trabalhando para Deus. E não para o seu patrão, nem para os homens, nada disso. Por quê? Porque o trabalho é visto como um ato de adoração. Outra coisa importante é que a recompensa é eterna. O Senhor vai dar a verdadeira herança, a verdadeira recompensa, independente da posição social. Então, não importa que você é aquele que limpa a empresa, ou é aquele que você é dono da empresa, não importa. Deus vai dar a cada um aquilo que a pessoa deve receber. Por quê? Porque a justiça é imparcial. Quem pratica o mal vai receber o mal, e quem pratica o bem vai receber o bem. Pois Deus não faz acepção de pessoas, para ele é todo mundo igual. Moral da história, né? Qual que é a aplicação prática disso que nós estamos vendo hoje? Que mesmo fora do contexto lá da escravidão, o princípio bíblico vale para qualquer relação de trabalho, como eu falei. CLT, autônomo, serviço temporário, enfim, qualquer tipo de trabalho ou serviço, a gente tem que agir com integridade, dedicação e consciência de que no fim é a Deus que a gente está servindo, não é a homens nenhum. Então isso transforma tarefas comuns em oportunidade que nós temos de honrar a Cristo. Amém? Então vamos orar? Vamos ler Colossenses 3, de 22 a 25?
E diz assim, ó. Oxente, eu não abri aqui, irmãos. Colossenses 3, de 22 a 25. Agora sim. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Bom, então, o que o texto está nos dizendo, né? Quais são as declarações desse texto acima sobre o trabalho, né? Está dizendo que a gente tem que lançar a luz e ver o valor do mais humilde até o maior, né? Seja o dono, seja o mais humilde dos cargos, nós temos que olhar isso à luz e o valor de Jesus Cristo, né? Porque o lugar onde a gente serve se torna templo quando a gente serve fazendo tudo para a glória de Deus. Cada serviço tem a sua beleza, o seu momento, e é uma grande honra a gente poder ser usado por Deus para qualquer trabalho, para qualquer serviço que nós estivermos fazendo. Aí ele menciona sobre um inseto que é o gafanhoto, que diz que os gafanhotos, quando eles saem em campo, eles ficam todos em ordem. Cada um faz a sua parte e um não interfere na tarefa do outro e um não atropela o outro. Eles não se amontoam, eles não se empurram, eles nem passam por cima um dos outros. E a gente precisa aprender com os gafanhotos a procurar manter a ordem, a decência, preservando assim aquilo que é importante, a unidade. A coragem não deve golpear e fraquejar em relação ao outro, né? Empurrando para fora do campo, tipo, eu sou o melhor, eu sou corajoso, pum, eu tiro o meu amigo, a pessoa que está do meu lado do campo. Isso também se aplica em relação ao nosso trabalho na igreja. Não é só o trabalho secular, o trabalho na igreja também. A gente não deve substituir ou diminuir a adoração em família. É impróprio oferecer a Deus o pior de nós e do nosso serviço. Então, tanto seja no trabalho secular como na igreja, nós temos que fazer o melhor. Toda força suprida por Deus deve ser usada para quê? Para o serviço a Deus. Servir é muito mais valioso que milhares de teorias brilhantes. A gente não pode esperar por grandes oportunidades ou por muita experiência, mas a gente tem que servir com aquilo que a gente tem e do jeito que a gente é. A gente tem que servir o Senhor. De que forma? De forma digna, íntegra e fiel. Bom, e agora eu termino aqui o nosso manancial, que ele termina assim, ó. Deus não retém o fruto do nosso serviço, a recompensa amorosa e justa da parte dele. Amém? Bom, agora eu vou acabar aqui deixando um abraço diário, um abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que servir como servos, como escravos, para nós o abraço dá super mega certo. Ó, lembra também do versículo que nós temos que decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.